A maioria das pessoas está quebrada não porque lhes falte talento, não porque lhes falte oportunidade e não porque nasceram na família errada. A maioria das pessoas está quebrada porque fala demais. E eu sei que isso soa simples, sei que soa quase óbvio demais para valer o seu tempo. Mas fique comigo pelos próximos minutos, porque o que vou compartilhar com você vai muito mais fundo do que uma dica de autoajuda sobre manter seus objetivos em segredo. Este é um código antigo, um princípio codificado nos textos de sabedoria mais antigos que a humanidade já produziu. Uma regra que reis usaram para construir impérios, que mercadores usaram para acumular riqueza geracional e que as figuras mais poderosas da história viveram silenciosamente, enquanto as massas ao redor deles se perguntavam como fizeram isso. Esta é a regra do silêncio. E uma vez que você a entender, realmente a entender em seu nível mais profundo, você nunca mais olhará para suas palavras, seus planos, seu dinheiro ou seus relacionamentos da mesma maneira. Se esse tipo de sabedoria antiga e prática é o que você anseia, se você quer se libertar das correntes invisíveis que o mantém preso em uma vida medíocre, inscreva-se neste canal agora mesmo. Toda semana mergulhamos nos códigos, nas filosofias e nos princípios atemporais, que as pessoas mais ricas e poderosas da história já conheciam. Clique no botão de inscrição e junte-se a uma comunidade de pessoas sérias em construir prosperidade real, liberdade real e força real. Agora, vamos a isso. Há uma guerra sendo travada contra você agora, e ela não está sendo lutada com armas. Ela está sendo lutada com sua própria boca, com sua própria empolgação, com sua própria necessidade de ser visto, de ser validado, de ser compreendido pelas pessoas ao seu redor. Você tem um sonho, você tem uma visão. Talvez seja uma ideia de negócio que você tem nutrido por meses. Talvez seja um objetivo financeiro que parece quase embaraçoso dizer em voz alta porque é muito maior do que onde você está agora. Talvez seja um plano para deixar seu emprego, investir em algo, mudar para uma cidade diferente, transformar completamente sua vida. E no momento em que esse sonho começa a aparecer real, no momento em que começa a respirar dentro de você, o que você faz? Você conta para alguém. Você conta para seu amigo no jantar. Você conta para seu parceiro deitado na cama. Você liga para seu irmão, seu pai ou seu colega de trabalho e diz: ouça esta ideia que tenho. Você despeja tudo e por um momento parece incrível, parece conexão, parece que você está tornando isso real ao falar para a existência. Mas é isso que está realmente acontecendo naquele momento. É isso que os textos de sabedoria antigos sabiam e que você nunca aprendeu na escola. Você está sangrando sua energia. Energia é real. Não de uma forma vaga, mística, intocável, de uma forma profundamente prática, mensurável e observável. Cada grande visão que vive dentro de você carrega consigo um tipo específico de carga energética. Uma tensão entre onde você está e para onde você está indo. Essa tensão é combustível. É a força invisível que o acorda cedo pela manhã, que o mantém trabalhando depois que todos os outros foram dormir, que o deixa inquieto, faminto e vivo com propósito. Quando você fala sua visão antes que ela seja construída, você libera essa tensão prematuramente. Você obtém a satisfação emocional de ter contado a alguém sem fazer o trabalho real de construir algo. Seu cérebro, que não consegue distinguir completamente entre falar sobre fazer algo e realmente fazer, recebe um sinal de recompensa parcial, e essa recompensa parcial drena silenciosamente a urgência que o impulsionava para frente. Esta não é uma teoria psicológica moderna que estou improvisando. Esta é uma verdade que foi esculpida na rocha de civilizações antigas milhares de anos atrás. Vamos voltar. Vamos voltar a um tempo e lugar que a maioria das pessoas referencia, mas poucas pessoas realmente estudam. Vamos voltar à sabedoria de Salomão. Agora, Salomão é conhecido como o homem mais sábio e rico que já viveu. Sua história é registrada não apenas nas escrituras religiosas, mas em relatos históricos, nas ruínas de suas concórdias arquitetônicas, nas tradições de dezenas de culturas ao redor do mundo que lembram como era seu reinado. Este não era um homem de riqueza modesta. Sua renda anual, documentada nos textos mais antigos, equivalia em termos modernos a dezenas de bilhões de dólares por ano. Ele construiu um templo que levou 7 anos e dezenas de milhares de trabalhadores para ser concluído. Ele estabeleceu rotas comerciais que conectaram o mundo conhecido. Ele foi visitado por rainhas e monarcas estrangeiros, que vieram de terras distantes, apenas para sentar-se a seus pés e ouvi-lo falar. E, no entanto, se você estudar seus provérbios cuidadosamente, se você se debruçar sobre eles não como texto religioso, mas como um manual para a vida, um princípio se destaca acima de quase todos os outros em termos de frequência com que ele retorna a ele, de quantos ângulos diferentes ele o aborda, de quão urgentemente ele o pressiona no leitor. Guarde sua boca. Controle sua língua. Quem guarda suas palavras, guarda sua vida. Ele escreveu: na boca do tolo há uma vara de orgulho. Ele escreveu:
Aqueles que guardam suas bocas preservam suas vidas, mas aqueles que abrem seus lábios veem a ruína. Ele escreveu: uma pessoa de entendimento permanece em silêncio. Repetidamente, o homem mais sábio e rico da história registrada voltava ao mesmo código. O silêncio não é passivo. O silêncio não é fraqueza. O silêncio é estratégia. O silêncio é proteção. O silêncio é uma das ferramentas mais poderosas que um construtor pode possuir. Mas por quê? Porque o silêncio protege a riqueza. Por que falar sobre seus planos antes que eles estejam prontos cria tanto perigo? Deixe-me falar sobre um tipo diferente de inimigo do que aquele que você provavelmente está imaginando. Você provavelmente está pensando em ciúmes, nas pessoas que podem tentar sabotá-lo se souberem o que você está construindo. E sim, isso é real. Essa é uma ameaça genuína, e falaremos sobre isso. Mas há um inimigo ainda mais perigoso do que a pessoa ciumenta em seu círculo. Há um inimigo que vive em cada conversa bem intencionada que você tem sobre seus sonhos inacabados. Esse inimigo é a opinião da média. Veja como funciona. Você tem uma visão. Você a compartilha com alguém em quem confia, alguém que o ama, alguém que genuinamente deseja o melhor para você. E eles ouvem. E então, porque são humanos, porque são moldados pelo mesmo mundo que os moldou, eles respondem através do filtro de sua própria experiência, seus próprios medos, seu próprio senso do que é possível. E mesmo que a resposta deles seja gentil, mesmo que não seja diretamente desencorajadora, ela carrega consigo uma gravidade sutil, uma atração pelo familiar, uma sugestão silenciosa de que talvez você deva ser realista, talvez você deva ter cuidado, talvez você não deva se adiantar muito. E como você ama essa pessoa, porque você a respeita, porque você é um ser humano que naturalmente pondera as perspectivas das pessoas próximas a você, essa gravidade pousa em você. Ela se deposita no tecido macio da sua confiança. E ao longo de dias e semanas, sem que você perceba, as bordas da sua visão começam a embaçar. O sonho que era nítido, claro e eletrizante começa a parecer um pouco menos inevitável, um pouco menos urgente. Um pouco mais como algo que pode acontecer um dia, em vez de algo que você está construindo agora. Este não é um ataque dramático e visível, não deixa marcas. A pessoa que o entregou não tinha intenção maliciosa, mas o dano está feito. Salomão entendeu isso. Os antigos construtores entenderam isso. E há uma palavra na literatura de sabedoria hebraica original, uma palavra que é traduzida de maneiras diferentes dependendo da versão que você está lendo. Mas sua essência descreve a ideia de uma pessoa que guarda seu conselho, que constrói em particular, que fala sobre suas obras apenas depois que essas obras estão completas e de pé. Esse conceito não era considerado secreto ou antissocial na cultura antiga. Era considerado maduro. Era considerado a marca de uma pessoa que entendia a relação entre palavras e poder. Agora deixe-me levá-lo a outra história, porque quero que você veja este princípio em um contexto diferente e quero que você sinta como ele aparece universalmente em culturas e séculos. Pense nos grandes impérios mercantis da antiga Rota da Seda. Pense nos comerciantes que construíram fortunas movendo mercadorias entre a China e a Pérsia, entre a Índia e Roma. Essas não eram pessoas passivas esperando por oportunidades. Eram construtores, estrategistas, tomadores de risco da mais alta ordem. E uma das práticas mais consistentes entre os mais bem-sucedidos desses mercadores era uma prática tão simples que a maioria dos historiadores mal comenta sobre ela. Eles não discutiam suas rotas. Eles não diziam a outros mercadores para onde estavam indo, que mercadorias estavam carregando, quais parcerias haviam formado, quais fornecedores haviam encontrado. Eles se moviam em silêncio. Eles construíam em silêncio. E então, quando as mercadorias chegavam e os lucros eram realizados e o posto de comércio era estabelecido e o relacionamento era cimentado, a evidência de seu sucesso falava por si. Eles deixavam os resultados anunciarem. Este é um padrão que você encontrará repetidamente quando estudar as vidas dos construtores mais poderosos da história. Não apenas no comércio, na política, na estratégia militar, na arte, na filosofia. Aqueles que construíram legados duradouros entenderam que o ato de construir requer um tipo de privacidade sagrada. Não segredo nascido da vergonha, mas privacidade nascida do respeito pelo processo. Pense em como uma semente cresce. Uma semente não brota acima do solo e anuncia seus planos antes de ter raízes. Uma semente faz seu trabalho mais importante e mais consequente inteiramente subterrâneo, inteiramente invisível, antes que uma única folha rompa a superfície. E se você a desenterrar muito cedo para mostrar às pessoas o que está acontecendo no subsolo, você a mata. O próprio ato de expô-la antes que esteja pronta destrói as condições necessárias para que ela se torne o que deveria se tornar. Sua visão é uma semente. Seus planos são sementes. E o solo em que elas precisam crescer é o silêncio.
Agora deixe-me ser direto com você sobre algo, porque quero que isso se concretize de forma prática. Quero que você aplique isso hoje, não um dia, não eventualmente, mas hoje. E para fazer isso, preciso falar sobre as 3 áreas específicas, onde a regra do silêncio cria o impacto mais imediato e mensurável em sua prosperidade financeira e pessoal. A primeira é sua renda. A maioria das pessoas mina dramaticamente seu poder de ganho ao falar publicamente sobre seu dinheiro. Agora, não estou falando de mentir ou esconder coisas de sua família. Estou falando do hábito cultural que se tornou quase inevitável em nossa era de mídia social, o hábito de transmitir sua realidade financeira, suas lutas financeiras e até mesmo seus sucessos financeiros para pessoas que não têm o direito de saber sobre eles. Quando você reclama publicamente de estar quebrado, você não está atraindo simpatia que o ajuda. Você está reforçando uma história sobre si mesmo, e essa história começa a atrair circunstâncias que a confirmam. Quando você se gaba publicamente de uma nova vitória, de um novo contrato, ou de uma nova compra, ou de um novo investimento, você não está apenas sendo humano e querendo celebrar. Você também está se colocando em um alvo e criando uma obrigação social de manter esse nível de desempenho para uma audiência que não estava lá quando você estava lutando. O princípio antigo aqui é elegante e prático. O que você protege permanece intacto. O que você expõe se torna vulnerável. Há uma razão pela qual as famílias mais ricas geracionalmente do mundo são quase invisíveis. Dinheiro antigo não se anuncia. Não precisa. Aprendeu, ao longo de gerações, que a visibilidade convida à interferência, que a proclamação convida à competição e que a consistência silenciosa se acumula de maneiras que o desempenho barulhento nunca pode. Sua renda, seus investimentos, seus movimentos financeiros devem ser tratados como a informação estratégica mais sensível em uma operação militar. Não porque você tenha vergonha, não porque você tenha algo a esconder, mas porque proteger essa informação protege seus resultados. A segunda área são seus planos e seus objetivos. Quero revisitar algo que toquei antes, mas ir mais fundo, porque há um mecanismo psicológico aqui que é tão poderoso e tão mal compreendido que, uma vez que você o veja claramente, nunca mais o ignorará. Há pesquisas que apontam para o que acontece no cérebro quando você anuncia verbalmente um objetivo para outra pessoa. Quando você diz, vou abrir um negócio, ou vou perder 15 quilos, ou vou dobrar minha renda este ano, e alguém reconhece essa declaração com interesse, com elogios, com validação, seu cérebro faz algo quase cruel. Ele libera dopamina. A mesma dopamina que liberaria se você tivesse realmente alcançado o objetivo. Não na mesma medida, mas o suficiente. O suficiente para reduzir ligeiramente a urgência que você sente. O suficiente para fazer o objetivo parecer ligeiramente mais alcançado do que realmente é. Você já experimentou isso. Você sabe exatamente o que estou descrevendo. Você fala sobre um objetivo com grande entusiasmo. E, de alguma forma, a energia que você tinha antes da conversa nunca retorna totalmente da mesma forma. A visão ainda está lá. O desejo ainda está lá. Mas o fogo está um pouco mais baixo. E você não consegue descobrir por quê? É por isso. O silêncio preserva o fogo. A conversa sobre trabalho inacabado o extingue lentamente. Os construtores, os verdadeiros construtores, aqueles que criam coisas que duram, têm uma relação quase desconfortável com o silêncio em torno de seu trabalho. Eles não são arrogantes, eles não são frios, mas eles se treinaram para sentir a diferença entre falar sobre construir e realmente construir. E eles escolheram, consciente e consistentemente, proteger sua energia mantendo seu trabalho inacabado perto e em silêncio. A terceira área onde a regra do silêncio cria impacto imediato é em seus relacionamentos. E esta é talvez a mais delicada, porque exige que você olhe honestamente para as pessoas em sua vida e faça uma pergunta que parece quase desconfortável de fazer. Nem todo mundo ao seu redor é capaz de segurar sua visão sem diminuí-la. Isso não é um julgamento. Isso não é uma acusação contra as pessoas que o amam. É simplesmente um reconhecimento de que a maioria das pessoas opera a partir de seus próprios medos, suas próprias limitações, suas próprias crenças condicionadas sobre o que é possível. E quando você despeja sua visão sagrada em alguém que não tem a capacidade de segurá-la adequadamente, você não está apenas arriscando o desânimo. Você está, às vezes, pedindo ativamente a alguém para confirmar para você que seu sonho é grande demais. Há uma figura na sabedoria antiga, um conceito que aparece em várias tradições, do que você poderia chamar de círculo íntimo. Não um clube social, não um grupo exclusivo definido por status ou dinheiro, mas um pequeno grupo cuidadosamente curado de pessoas que demonstraram, através do tempo e da ação, que também são construtores, que sua orientação para a vida é de expansão em vez de contração, que quando você compartilha uma visão com eles, eles não buscam imediatamente o pior cenário. Eles buscam a estratégia, eles buscam o como, eles buscam o encorajamento que é honesto e, portanto, realmente útil.
Salomão não discutiu seus planos arquitetônicos com toda a população do seu reino. Ele não buscou validação da multidão antes de começar a construir o templo. Ele guardou seu conselho. Ele falou com construtores. Ele consultou aqueles que haviam demonstrado capacidade. E então ele construiu na direção de sua visão, sem parar para se explicar àqueles que não podiam ver o que ele via. Isso não é isolamento. Isso é discernimento. E o discernimento é uma das capacidades mais raras e poderosas que uma pessoa pode desenvolver na busca por prosperidade real. Agora, quero abordar algo que pode estar surgindo em você agora, uma resistência silenciosa, uma voz que diz que isso soa bem, mas também soa como uma desculpa para ser secreto, para ser fechado, para se esconder. E quero encontrar essa voz com respeito porque ela vem de um bom lugar. Vem do seu desejo de autenticidade, de conexão, do tipo de transparência que parece integridade. Aqui está a distinção que importa. A regra do silêncio não é sobre engano, não é sobre fingir ser algo que você não é ou esconder lutas atrás de uma fachada falsa. É sobre entender a diferença entre o que é sagrado e o que é público. Sobre reconhecer que nem toda coisa bela e poderosa em sua vida precisa ser testemunhada para ser real. Sobre desenvolver a convicção interna de que sua visão não requer validação externa para valer a pena ser perseguida. De fato, no momento em que você não precisa mais que ninguém confirme sua direção, é o momento em que você se torna genuinamente perigoso no melhor sentido possível. Você se torna imparável, porque você parou de terceirizar sua crença em si mesmo para um comitê de pessoas que não estão construindo o que você está construindo. Há uma frase poderosa que aparece em tradições antigas, em diferentes formas, culturas diferentes, línguas diferentes, séculos diferentes, mas a mesma mensagem essencial. Deixe suas obras falarem. Deixe o que você constrói ser o anúncio. Deixe o templo completo ficar onde antes havia apenas uma colina vazia, e deixe que isso seja sua declaração. Isso não é humildade no sentido passivo e autodiminuidor. Isso é confiança do tipo mais profundo. A confiança de uma pessoa que não precisa lhe dizer o que está prestes a fazer, porque está muito ocupada realmente fazendo. Pense nas pessoas genuinamente mais poderosas que você já encontrou em sua vida. Não as barulhentas. Não as que constantemente exibem sua ambição nas redes sociais. As reais. Aquelas que construíram algo duradouro. Há uma qualidade que todas elas carregam que é quase impossível de articular, até que você aprenda a reconhecê-la. Uma espécie de calma estabelecida. Uma sensação de que elas estão operando a partir de um lugar de tanta certeza interna que o ruído externo simplesmente não as alcança. Elas não precisam justificar sua direção para você. Elas não precisam que você concorde com elas. Elas estão construindo algo e quando estiver pronto, você verá. Essa qualidade é cultivada. Não é um acidente de personalidade ou privilégio. É o resultado de praticar consistentemente e deliberadamente a disciplina do silêncio. Agora deixe-me trazer isso para casa da maneira mais prática que posso, porque é aqui que a sabedoria antiga se torna real em sua vida ou permanece uma bela ideia que não muda nada. A partir de hoje, a partir literalmente do momento em que você terminar de assistir a este vídeo, quero que você aplique uma prática específica. É simples, vai parecer desconfortável no início, e ao longo de semanas e meses, começará a se acumular em resultados que o surpreenderão. Pare de narrar sua jornada antes que ela esteja completa. Isso significa que não mais anunciar ideias de negócios antes de dar seu primeiro passo real para executá-las. Não mais compartilhar objetivos financeiros com pessoas que não demonstraram sua capacidade de guardar essa informação sem redirecionar inconscientemente sua energia. Não mais exibir sua luta nas redes sociais de uma forma que troca a energia real de construir pela dopamina de ser visto construindo. Em vez disso, vá para o subsolo. Vá para o seu trabalho como uma semente vai para o solo. Abaixe a cabeça e construa com tudo o que você tem na privacidade protegida, de ação focada, intencional e não anunciada. E então, quando houver algo real para mostrar, quando a fundação estiver lançada, quando o primeiro resultado real estiver em suas mãos, deixe esse resultado falar. Você descobrirá quase imediatamente que seus níveis de energia mudam, que seu foco se aguçam, que o barulho que costumava parecer encorajamento, mas era na verdade distração, começa a desaparecer. Você descobrirá que se move mais rápido, que se sente mais certo e que, paradoxalmente, quanto menos você conta às pessoas sobre o que está fazendo, mais genuinamente poderoso e interessante você se torna para as pessoas ao seu redor. O mistério é magnético. O silêncio comunica força. Uma pessoa que não se explica constantemente é uma pessoa que irradia o tipo de confiança que atrai oportunidade, parceria e respeito. Este não é um truque moderno de networking. Este é um entendimento antigo codificado no tecido da psicologia humana. Salomão sabia disso. Os construtores do mundo antigo sabiam disso. As grandes famílias mercantis de todas as civilizações que duraram sabiam disso.
E agora você também sabe. E aqui está a última coisa que quero deixar com você. A coisa que une tudo isso em uma única verdade inesquecível. Você não recebeu sua visão por acidente. Essa fome dentro de você, essa inquietação, essa sensação de que você é capaz de mais do que a vida que você está vivendo atualmente, isso não é delírio. Isso não é ego. Isso é informação. É um sinal da parte mais profunda de você de que você foi construído para algo maior que a média. E que o caminho para essa coisa maior requer um tipo de disciplina que a maioria das pessoas nunca desenvolve. A disciplina de proteger seus sonhos tempo suficiente para construí-los. A disciplina de deixar sua ambição falar através de seus resultados em vez de suas palavras. A disciplina do silêncio. A maioria das pessoas nunca entenderá por que você parece tão calmo, tão certo, tão indiferente. Elas se perguntarão como você construiu o que construiu. Elas perguntarão qual foi seu segredo. E você sorrirá, porque saberá que o próprio segredo foi o silêncio. Que a maior vantagem competitiva disponível para qualquer ser humano que queira construir riqueza, alcançar liberdade e obter respeito genuíno neste mundo é também a mais simples, a mais antiga e a mais consistentemente negligenciada. Pare de falar sobre isso. Comece a construí-lo. Deixe o trabalho se anunciar. Você tem permissão para ser rico. Você tem permissão para ser poderoso. Você tem permissão para querer uma vida de abundância e liberdade e influência, não porque lhe foi concedida por outra pessoa, mas porque a sabedoria mais antiga da história humana, dos construtores mais ricos e respeitados que já viveram, confirma que a riqueza não é uma falha moral. É o resultado natural de construir bem, proteger sua energia, guardar sua visão e mover-se na direção de seu propósito com intenção disciplinada, consistente e silenciosa. É quem você está se tornando. E o mundo verá quando o trabalho estiver feito. Se este vídeo abriu algo em você hoje, se a regra do silêncio fez sentido para você, de uma forma que pareceu ser exatamente o que você precisava ouvir, faça 3 coisas agora mesmo. Curta este vídeo, porque ele diz ao canal que esse tipo de sabedoria profunda, antiga e prática vale a pena ser produzida mais. Inscreva-se se ainda não estiver inscrito, porque toda semana mergulhamos mais fundo nesses códigos e princípios que os construtores mais poderosos da história já conheciam. E deixe um comentário abaixo me dizendo qual princípio do vídeo de hoje você se compromete a aplicar a partir de agora. Você vai se dedicar a um projeto atual em silêncio? Você vai reduzir o anúncio de seus objetivos antes que eles sejam concluídos? Você vai começar a cultivar a disciplina do silêncio em uma área específica de sua vida? Diga-me nos comentários. Eu leio todos eles e vejo você no próximo vídeo.